Comentário do quarto capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas. O apóstolo, neste capítulo, ainda está tendo o mesmo propósito geral dos capítulos anteriores, que era o de levar os cristãos gálatas a serem purificados dos falsos ensinos que haviam abraçado por terem sido fascinados e enganados pelos falsos apóstolos e mestres. Nós lemos nos versos 1 a 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. 2 Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. 3 Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. 4 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5 Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6 E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. 7 Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Os falsos apóstolos, que haviam fascinado os Gálatas, transitavam como mestres da lei, pessoas entendidas nos assuntos relativos ao Deus que havia se revelado a Israel, e agindo falsamente em nome dos apóstolos que estavam em Jerusalém, sem estarem autorizados por eles, ou mesmo que isto fosse do seu conhecimento, afirmavam que estavam defendendo em nome deles a lei de Moisés, que Paulo estava desprezando. Veja a sutileza dos argumentos do diabo. Paulo não estava falando contra a lei, mas apenas dizendo que ela havia sido dada para propósitos completamente diferentes do relativo à justificação dos pecadores, ainda que contribuísse até mesmo para este propósito conduzindo os pecadores a Cristo, por convencê-los acerca do pecado e da santidade que é devida a Deus. Mas como Paulo havia demonstrado claramente, que a lei era apenas um servo de um propósito muito maior, então os falsos mestres estavam se jactando de um conhecimento sem entendimento, porque não conseguiam discernir o plano de salvação de Deus, e mesmo qual foi o seu propósito quando estabeleceu a antiga aliança. Eles haviam tropeçado na rocha de escândalo, Rom 9.33, e PE 2.8, porque a confiança deles estava na mera religiosidade e não propriamente em Deus e na sua vontade, tanto que eles haviam rejeitado a Cristo e a promessa que foi feita a Abraão, por causa do seu orgulho nacional, que os levava a crer que eram superiores a todos os homens. Que o mero ritualismo da lei que seguiam e haviam adulterado de várias maneiras era o padrão a ser seguido para se agradar a Deus. Quanta ilusão e engano havia da parte deles! Eram na verdade guias cegos, nuvens sem água, mestres sequer da lei que eles fartamente transgrediam como se afirma na Bíblia. Mas mesmo assim, eles se consideravam a luz e a esperança dos gentios, e não nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras que Paulo usou em Romanos 2 e 3, para se referir a estes judeus bem definem seus sentimentos e pensamentos, a que nos referimos. Os judaizantes estavam equivocados, por se considerarem os depositários de uma revelação melhor, a da lei, que a do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se dá exatamente o oposto, conforme Paulo estava demonstrando na sua argumentação junto aos Gálatas. Nós lemos nos versos 8 a 11. 8 Mas, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. 9 Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? 10 Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. 11 Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo chama a lei cerimonial e civil do Antigo Testamento, e a própria antiga aliança de rudimentos fracos que os Gálatas queriam servir. Eles eram pagãos antes de terem vindo a Cristo, isto é, não tinham nenhum conhecimento sobre a vontade revelada de Deus nas Escrituras, e não eram contados em suas nações com o povo de Israel, que era a única nação com a qual Deus estava aliançado no Velho Testamento. Não que ele esteja agora propriamente aliançado com todas as nações da terra, mas na dispensação da lei nenhuma outra nação se encontrava debaixo do regime teocrático, senão Israel, de modo que naquele tempo todas as demais nações eram consideradas pagãs. Cada uma destas nações serviam aos seus falsos deuses, até que Cristo veio, e muitos destes pagãos se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, como foi o caso dos Gálatas, de maneira que deixaram seus falsos deuses para servirem unicamente ao Senhor que eles passaram a conhecer pessoalmente, pela revelação do Espírito Santo em seus corações. Mas, ainda que alguns deles ou a maioria deles, apesar desta experiência pessoal com Deus, não o conhecessem da maneira pela qual convém ser conhecido, através de um amadurecimento espiritual em santificação, que nos habilita a conhecer melhor qual é o caráter e vontade do Deus que servimos, no entanto todos os filhos de Deus, sem uma única exceção, são perfeitamente conhecidos por ele. 2 Timóteo 2 verso 19. Por isso, no ato de se voltarem para os rudimentos fracos da antiga aliança,
tendo uma vez sido revogados por Cristo, eram mais indesculpáveis do que os próprios judeus, porque, afinal, não haviam sido educados nos costumes deles. Eles serviam a ídolos, e conheceram a santidade do Senhor pelo Espírito e pela palavra do Evangelho, e agora estavam deixando uma adoração espiritual, na liberdade do Espírito, por uma adoração cerimonial que se baseava em guardar dias, meses, épocas e anos sagrados. É provável que estivessem guardando as festas dos tabernáculos, o sábado da lei com todas as suas prescrições cerimoniais previstas na lei de Moisés, e todas as demais festas e celebrações judaicas. Deus é Espírito e deve ser adorado somente em Espírito. Deus é verdade e deve ser adorado somente em verdade. A graça e a verdade foram trazidas por Cristo, de modo que não se sirva mais a Deus nas bases de um antigo pacto que ele revogou. E, lembremos que Deus nunca prometeu salvar qualquer pessoa pela observância religiosa, de cerimônias e rituais. Nós lemos nos versos 12 a 16. 12 Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. 13 E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. 14 E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. 15 Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos, e mos daríeis. 16 Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Paulo agora roga humildemente como um pai, que insta com seu filho perdido a voltar ao mesmo bom caminho em que andava antes da sua perdição. Ele havia desabafado no verso 11 dizendo, que estava perplexo com o que eles haviam feito, e receava então que tivesse trabalhando em vão em relação a eles. Mas, como que logo lembrando imediatamente da condição deles, de terem sido feitos filhos de Deus, tal como ele havia sido feito também, ele desce ao nível deles, não no que se refere ao pecado, mas da miséria deles, e por um momento, também se sente miserável com eles, ante a impotência de poder fazer por si mesmo algo em relação a eles, de modo que todo o seu trabalho e cuidado não se tornasse infrutífero. Assim lhes fez recordar quão grande era o afeto que tinham por ele quando lhes pregou o Evangelho pela primeira vez, e como lhe haviam tratado tão bem, mesmo diante da sua fraqueza na ocasião, provavelmente em razão de alguma possível enfermidade, pois lhes disse que estavam dispostos até mesmo, se possível fora, a arrancarem os seus próprios olhos para lhos darem, ou a fraqueza referida. Foi o resultado de ferimentos produzidos pelo apedrejamento que ele havia sofrido dos judaizantes naquela região. O livro de Atos conta detalhes do que ocorreu ao apóstolo quando pregava o evangelho nas cidades da Galácia, Perge, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia e Icônio. Aquela fraqueza quanto à sua incapacidade e impotência pessoal serviram aos propósitos de Deus, porque o poder de Cristo e sua graça se aperfeiçoam em nossa fraqueza. De modo que quando somos fracos, então é que somos fortes, porque trocamos a nossa incapacidade pelo poder do Espírito Santo, que nos assiste em nossas fraquezas. Deste modo, Paulo introduz esta seção da epístola chamando os Gálatas de irmãos. Ele quer demonstrar que apesar de ser apóstolo de Cristo, não se envergonha de chamá-los de irmãos, desde o maior até o menor deles, assim como nosso Salvador também não se envergonha de nos chamar de irmãos, apesar de ser o nosso Senhor. No amor cristão as diferenças se dissolvem. Assim como Cristo se rebaixou deixando a glória dos céus, por amor, também devemos nos humilhar para que possamos ser úteis àqueles que se encontram em necessidade espiritual, que é comum a todos nós. Não devemos lhes falar do alto da nossa autoridade e importância, porque esmagaríamos a cana quebrada e apagaríamos o pavio fumegante, e certamente, não é este o ministério do Senhor Jesus neste mundo, porque tem se compadecido das nossas misérias espirituais. E, quando o próprio Paulo havia pregado o evangelho em fraqueza, os Gálatas superaram por causa do seu amor a ele, a tentação que foi para eles vê-lo naquela fraqueza. Eles não o desconsideraram, nem o desprezaram como possivelmente estavam fazendo agora, por causa dos argumentos dos judaizantes, pois procuravam por todos os meios desqualificar e rebaixar o apóstolo diante dos seus olhos, afirmando que se fosse verdadeiro ministro de Cristo, não estaria sujeito a tantas tribulações, fraquezas e perseguições. Os falsos apóstolos se gloriavam das suas honrarias, das suas posses e conquistas terrenas, alegando que eram bênçãos de Deus por observarem a lei de Moisés. Agora, os Gálatas não haviam conseguido vencer a tentação de considerar Paulo alguém que não era bem-sucedido segundo os padrões do mundo. Ele rogou que eles voltassem a ser como foram no princípio, que não julgassem segundo a aparência, e não interpretassem as tribulações como prova de um possível desfavor de Deus. Paulo fecha esta seção da epístola afirmando que o que estava dizendo quanto à reprovação do que estavam fazendo agora não era movido por nenhum ressentimento pessoal ou por inimizade,
Ao contrário, eram palavras de um autêntico amigo, porque eram a pura expressão da verdade. O amor folga com a verdade. O amor não recorre à mentira. Que então, os Gálatas aprendessem a julgar segundo a reta justiça, conforme convém a todo filho de Deus. Um verdadeiro amigo prevenirá seu irmão que estiver errando, e se o irmão errado tiver algum senso, ele agradecerá ao seu amigo. O apóstolo queria que os Gálatas soubessem que ele lhes tinha falado a verdade, para seu próprio bem, e que não pensassem que ele os repugnava. Ele lhes falou a verdade porque os amava. Nós lemos nos versos 17 a 20. 17 Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. 18 É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. 19 Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. 20 Eu bem quisera agora estar presente convosco, e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. O apóstolo alerta aos Gálatas sobre as reais intenções dos judaizantes. Eles protestavam que tudo o que estavam fazendo era por causa do zelo deles em relação aos Gálatas. Mas Paulo lhes disse qual era a real motivação por detrás daquele suposto zelo. Eles odiavam a doutrina de Paulo e queriam jogá-la fora da vida dos Gálatas. Eles queriam afastar seus corações do coração de Paulo. Eles queriam, em última instância, afastá-los de Cristo. As obras da lei que os judaizantes afirmavam como necessárias para a justificação não poderiam jamais atingir tal propósito por causa da fragilidade e pecaminosidade da natureza terrena. Se a justificação pudesse ser alcançada por obras da lei, Cristo não precisaria ter morrido pelos pecadores. Ele teria morrido em vão, já que o próprio homem poderia ser justificado pelo seu próprio e exclusivo esforço em guardar a lei de Deus. Somente a justificação verdadeira, que é pela graça, pode transformar o coração do pecador e inserir nele um novo princípio espiritual de vida, que o levará a detestar o pecado e desejar se consagrar inteiramente a Deus. A lei é boa, santa e justa, mas não justifica. Calvino disse que nós não podemos acrescentar com nenhuma das nossas boas obras de justiça, mesmo que sejamos cristãos, um só milímetro à justiça perfeita de Jesus Cristo, que recebemos somente pela graça e mediante a fé. Spurgeon acrescentou que, sendo cristãos, nós não teremos no céu uma justiça mais perfeita do que a que temos aqui na terra. A obra que Jesus realizou na cruz foi plenamente consumada, de maneira que não necessita que nada mais lhe seja acrescentado para nossa salvação. A justiça que recebemos dele na conversão é suficiente para nos dar o céu, porque ela é perfeita em todos os aspectos necessários para satisfazer as demandas da própria justiça de Deus em relação a nós. De maneira que a justiça que é implantada em nós pelo Espírito Santo, através da prática das nossas boas obras, não acrescenta nenhum mérito a nós de forma que possamos nos tornar mais merecedores do amor de Deus. Ele nos tem amado incondicionalmente por causa de Cristo. Ele nos tem recebido incondicionalmente e sempre nos receberá, sempre, por causa dos méritos de Cristo e nunca pelos nossos próprios méritos. Nós poderemos agradá-lo ou desagradá-lo, respectivamente, pela prática ou não prática, das boas obras, mas não será pela aprovação ou pela reprovação que nós acrescentaremos ou perderemos um só côvado da justiça perfeita que recebemos de Cristo na nossa justificação. Nós o amamos, amamos a sua palavra, amamos a santificação, e é isto que é tido em conta em nosso favor, superando nossas limitações e fraquezas, porque o amor cobre multidão de pecados. Esta veste com a qual fomos vestidos está perfeita, e nada deve lhe ser acrescentado ou retirado. O nosso aperfeiçoamento espiritual não significa o aperfeiçoamento desta justiça que nos foi atribuída na conversão. Nós crescemos espiritualmente, nós desenvolvemos nossa salvação com temor e tremor, mas nada disto nos tornará mais filhos de Deus do que já somos, pela simples fé em Cristo. Por isso, o Evangelho é retratado na experiência do filho pródigo da parábola narrada por Jesus Cristo. Ele foi recebido de braços abertos pelo Pai, porque era filho. Ele tinha a justiça perfeita que livra de toda condenação, e foi isto que o habilitou a ser recebido daquela maneira, porque tinha a justiça perfeita de Cristo, foi adotado como filho de Deus. Aqueles que são seus filhos podem desfrutar inteiramente do seu amor. Esta é a grande e essencial diferença entre o Evangelho e a lei. Daí se dizer que em Cristo, todos os cristãos se encontram aperfeiçoados, diante de Deus, quanto a esta justiça perfeita que receberam pela fé, ainda que possam não estar ainda aperfeiçoados em seu amadurecimento espiritual, que será realizado pelo processo da santificação do Espírito, mediante a palavra de Deus, conforme se afirma em textos como Colossenses 2 verso 10, Hebreus 7 versos 19 e 25, 10 verso 1 e 14, 12 verso 23. Eles agiam movidos por inveja porque lhes incomodava o modo como o Evangelho avançava rapidamente no mundo,
ganhando muito mais adeptos do que o judaísmo, que nos dias de Jesus havia se transformado numa religião pervertida, baseada em mandamentos de homens, infatuados em sua compreensão carnal. Enquanto a mensagem dos judaizantes estava muito afastada da revelação das Escrituras, o cristianismo nos dias de Paulo seguia fielmente esta revelação. O Evangelho estava plenamente em conformidade com tudo que os profetas do Velho Testamento haviam falado da parte de Deus a respeito dele. Então, que zelo pelo que é bom, era aquele que os judaizantes afirmavam ter pelos Gálatas. Aquilo que parecia um grande zelo era na verdade ausência de sinceridade e amor à verdade. É costume dos sedutores insinuarem muito afeto pelas pessoas, somente com a intenção de ganhá-las para suas causas. Eles as adulam, envolvem-nas com apelos emocionais e sentimentais, e procuram agradá-las dando-lhes aquilo para o qual sua natureza está inclinada, sem levar em conta se estas coisas estão em conformidade com a vontade revelada de Deus. O diabo não se importa nem um pouco em concordar com todos os nossos desejos, e em estimular a realização de todos os nossos sonhos. Neste sentido, ele é o maior amigo dos pecadores, só que, o que ele faz é agravar ainda mais a culpa pelos seus pecados. Ele usa sempre a mesma estratégia do Éden, pois promete mundos e fundos, tal como fez descaradamente, até com o próprio Jesus na tentação do deserto. Foi a mesma velha serpente que prometeu onisciência divina a Adão e Eva, e que procurou se mostrar mais amigo deles do que o próprio Deus, dizendo-lhes que eram livres e deveriam fazer um bom uso da sua liberdade fazendo tudo o que desejassem, inclusive comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não disciplina, não cura feridas com remédios amargos, antes sempre sinaliza o que é doce e agradável, promete riquezas, fama e honrarias, e não são poucos os que caem nos seus laços vitimados por suas próprias cobiças pecaminosas. Então, o trabalho do diabo é basicamente este, de estimular a própria natureza decaída do homem a pecar e a se desviar da verdade, não importando que a palavra de Deus seja transgredida e que os autênticos ministros que Deus tem levantado para nos servir sejam feridos por nossas ingratidões e rebeliões. Foi assim que o diabo agiu no céu quando da sua queda, e ele tem procurado ardorosamente discípulos na terra entre os homens que estejam dispostos a seguir seus passos. O que os Gálatas haviam feito foi um ato de rebelião contra a verdade revelada, para seguirem após o diabo, virando as costas para o Senhor que lhes havia salvado, e serem ingratos a Paulo. Deste modo, todo zelo verdadeiro deve ser sempre zelo pelo bem, que é a verdade, v. 18, e um zelo sincero e bem disciplinado que exista não somente na presença dos homens, mas em todas as ocasiões da nossa vida, porque não é zelo para agradar a homens, mas para agradar a Deus. O sentimento de Paulo em relação aos Gálatas era o de que necessitaria gerar de novo neles a vida de Cristo. Isto não seria necessário quanto à regeneração, porque eram nascidos de novo pelo Espírito, e por isso Paulo chama de meus filhinhos. Mas eles necessitavam serem renovados na palavra da verdade, na vida e no andar no Espírito. Isto era algo que havia deixado o apóstolo inteiramente perplexo. Eles haviam se afastado da verdade em muito pouco tempo. Todo pastor deveria ser como Paulo, no esforço de formar Cristo no coração dos seus ouvintes. Os Gálatas haviam perdido a forma de Cristo, mas Paulo estava dizendo que estava disposto a reformar Cristo neles, isto é, a formá-lo de novo em seus corações. Paulo expressa que gostaria de fazer isto estando presente entre eles, e mudando seu tom de voz, porque em face do arrependimento que visse neles, à medida que lhes expusesse estas coisas, ele mudaria também o tom de suas palavras repreensivas. Ele preferiria fazê-lo realmente com outro tom de voz, porque é muito doloroso para todo pai ter que corrigir duramente seus filhos, à altura da gravidade dos erros que eles cometeram, mas todo pai amoroso sempre abaixará o tom da sua voz quando perceber um sincero arrependimento no filho que se submeteu à sua repreensão. Nós lemos nos versos 21 a 31. 21 Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22 Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. 23 Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma, do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. 25 Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. 26 Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. 27 Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. 28 Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. 29 Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. 30 Mas que diz a Escritura?
Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. 31 De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Paulo demonstra nesta seção da epístola que o que estava ocorrendo com os Gálatas era o mesmo que havia ocorrido entre Ismael e Isaque, pois Ismael zombava de Isaque porque era filho da mulher livre, Sara, e ele, filho de uma escrava, Agar. De igual modo, os dois povos que haviam se formado como descendência de Abraão, o terreno, Israel na Palestina, e o celestial, os cristãos, estariam na mesma condição relativa a Isaque e Ismael, pois os que nasceram como povo no Sinai, onde a lei foi promulgada e Deus fez aliança com este Israel terreno, através de Moisés, viria a perseguir o povo nascido pela aliança firmada no sangue de Jesus derramado no Monte Sião, cuja pátria não é a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Então, não era nada surpreendente que aqueles judeus estivessem perseguindo a Igreja de Cristo para sujeitá-la à escravidão da lei. Os Gálatas deviam estar bem inteirados disto, de modo que entendessem qual era a verdadeira natureza do assédio que estavam sofrendo da parte dos judeus. Deus havia profetizado que colocaria Israel em ciúmes com os gentios, porque em face do seu endurecimento, ele estenderia a salvação aos gentios. Eles não concordariam, do seu ponto de vista religioso, que pagãos pudessem ser aceitos por Deus, ainda que se convertendo a ele, fora dos termos da aliança que havia sido feita no Monte Sinai. Assim, como no dizer de Paulo, Agar e Sara representam alegoricamente duas alianças, duas dispensações diferentes. Uma, que gera filhos para a servidão, Agar, porque não são nascidos segundo a promessa de Deus, tal como for Isaque. A Jerusalém terrena gerou filhos para a servidão na antiga aliança, isto é, debaixo da lei, porque não havia naquela aliança nenhuma promessa de Deus relativa à vida eterna, tal como a na nova. Deus salvou naquela dispensação, também pela graça, mediante a fé, mas não por alguma promessa inerente àquela dispensação para os que faziam parte da antiga aliança. As promessas que encontramos nos profetas do Velho Testamento, neste sentido, se referem à nova aliança que ainda seria inaugurada com a morte de Jesus. A Igreja é a noiva de Cristo, e é nele que se cumprem as promessas de Deus relativas à vida eterna celestial. A Jerusalém celestial ainda não foi manifestada, e pode-se dizer dela que é uma mulher estéril, por ora, tal como Sara, mas no momento aprazado pelo Senhor ela estará cheia de filhos, filhos que viverão eternamente, porque o que Deus tem prometido se cumprirá a seu tempo. Os judeus, que ainda hoje permanecem com seus filhos, resistindo à aliança da graça, por estarem apegados à justiça da lei, permanecem em estado de escravidão e não conhecerão a liberdade dos filhos de Deus, caso não se convertam, voltando-se para Cristo. Enquanto isto, os gentios que não conheciam a revelação de Deus estão se convertendo pelo mundo afora, porque estes que se convertem são filhos da promessa e vivem na liberdade do Evangelho, e não sob o jugo da antiga aliança. Devemos considerar que aqueles que são das obras da lei, ainda em nossos dias, perseguem aqueles que vivem na graça de Cristo. Os próprios cristãos legalistas são assassinos da graça, e apesar de livres, agem como se fossem escravos porque querem viver debaixo da lei, não sabendo que em Cristo não estão mais debaixo da lei. Por isso não devem viver debaixo dela, colocando-se debaixo de um jugo do qual foram livrados pela promessa que Deus fez acerca dos seus filhos gerados na nova aliança.